E o Flamengo quebra tabu e vence Red Bull Bragantino em seu estádio. Flamengo prestes a anunciar Emerson Royal, Wesley de saída. Isso e muito mais agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa aquele velho like, se inscreva, ative o sino de notificação para não ser notificado de quando sair vídeo novo. Agora vamos às notícias, informações do Clube de Regatas do Flamengo. E é isso mesmo, né? Ontem o Flamengo ganhou da equipe do Red Bull Bragantino depois de 29 anos que o Flamengo não vencia o Red Bull Bragantino em sua casa, lá em Bragança Paulista. Rapaz, desde 1996, quase 30 anos, 3 décadas, quase 3 décadas, que o Flamengo não vence a equipe do Red Bull Bragantino. E ontem quebrou esse tabu, né? Ganhou de 2-1 de virada, gols de Léo Pereira e Wesley, que já já nós vamos falar dele. E a equipe do Felipe Luiz jogou bem, tá? No primeiro tempo, finalizou muito pouco, apenas 3 finalizações do Flamengo. É muito pouco, é muito pouco. E depois que o Flamengo tomou o gol, né, que abriu o placar, aí foi que o Flamengo quis se lançar pro ataque. E, gente, eu vou falar uma coisa. O Varela é muito bom jogador, mas ele estava jogando improvisado, ou, consequentemente, não estava jogando bem. Não estava jogando bem. O Vinha tem que ser titular desse time. Porque o Vinha, tudo bem que ele vem voltando de lesão, teve várias lesões graves desde que chegou ao Flamengo, passou aí quase um ano sem jogar, sem entrar em campo. Mas ontem, cara, entrou muito bem, levou a marcação ali no segundo gol do Wesley, passou como quis no meio de campo do Red Bull Bragantino. Então o Vinha tem que ser titular, sim. Ontem ele mostrou pro Felipe Luiz e falou: opa, olha só, eu tô aqui, tenho qualidade, sou um lateral esquerdo de ofício, e o Varela não dá pra jogar. E a gente não pode nem reclamar, porque o cara tá jogando improvisado numa posição que não é dele. O Varela não é canhoto, o Varela é lateral direito de origem, tanto no time do Flamengo como na seleção do Uruguai. E ele tava jogando improvisado. Tudo bem, por mais que ele seja um bom lateral, tem vezes que ele joga bem, só que a gente não pode nem reclamar, porque o cara tá jogando no lugar onde não é a posição dele. Então, consequentemente, ele não vai jogar muito bem, como se jogaria na posição de origem dele, que é lateral direito. Então o Vinha tem que ser titular nesse time. Na lateral esquerda, o Vinha tem que jogar. Porque, cara, ontem jogou bem demais. O Wallace Ian, o Felipe Luiz tem que dar um jeito de arrumar uma vaga pra ele nesse time titular. Agora vai tirar quem? O Luiz Araújo? Que também vem jogando muito bem. Por mais que ontem não fez uma grande partida, mas é um jogador que sempre se entrega demais, cara. Eu gosto muito do futebol do Luiz Araújo. Mas o Wallace é um moleque que tem personalidade, um moleque que sabe jogar bola, tem bom drible, tem bom passe, é rápido. Cara, joga demais esse moleque. E ontem não fez o gol, mas deu assistência pro Wesley, né? Ontem Léo Pereira empatou, que colocou o Flamengo em pé de igualdade de volta na disputa do jogo, né? Saindo de trás, uma jogada, claramente ali uma jogada ensaiada, saiu do pé do Arrascaeta deu uma assistência na bola parada, Léo Pereira empatou o jogo, e depois o Flamengo continuou isso, massacrando a equipe do Red Bull Bragantino, onde o Vinha fez uma jogadaça, saiu driblando todo mundo, cara, saiu driblando todo mundo, tocou pro Wallace Ian lá na ponta esquerda, lá do lado esquerdo, lá do lado direito do campo, o Wallace Ian deu um toque pro Wesley, ele bateu direto, fez o gol que pode ser o gol da despedida dele. O Flamengo já acertou tudo com a Roma, e o Flamengo tá levando a Roma aí no banho-maria, né? Tá levando a Roma no banho-maria, né? A Roma também não deu ali aquele ultimato pro Flamengo, olha, eu quero o cara agora. Quer um jogador pra logo, mas também não tá perturbando muito o Flamengo pro Wesley logo. E o Flamengo tá procurando um lateral, né? Tá procurando um lateral pra substituir o Wesley quando ele deixar o Flamengo. Wesley, que por sinal, vai deixar o Flamengo por 25 milhões de euros, que dá cerca de 160 milhões de reais. Né? No caso, ele vai deixar o Flamengo por 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões por metas e bônus, né? Então, totalizando 30 milhões de euros, que dá cerca de 160, 170 milhões de reais. Uma baita venda por um lateral, né? Claro. Tem muito potencial, jogador de seleção brasileira e tudo mais, né? Vem fazendo bons jogos, só que ontem ele estava errando tudo que era de cruzamento. Mas, que bom, né? Que bom que ele fez o gol da virada do Flamengo, que garantiu os 3 pontos. E o Flamengo agora é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Tá a par do Cruzeiro apenas por 1 ponto. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Então o Flamengo tá ali colado no Cruzeiro, ponto a ponto disputando. Time que quer ser campeão joga daquele jeito mesmo. Vamos esquecer um pouco o segundo tempo, porque o segundo tempo do Flamengo foi muito abaixo. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi muito abaixo. Mas o segundo tempo, o Flamengo amassou a equipe do Red Bull Bragantino. Por mais que tomou aquele gol, tempo recorde, né? Foi 8 segundos. Léo Pereira no final ainda assumiu a culpa, né? Disse que não viu o jogador tocando a bola, disse que levou a bola nas costas e acabou que o Flamengo saiu atrás do placar, mas conseguiu reverter logo em seguida. E com a saída de Wesley, o Flamengo já quer a contratação para imediato de um lateral direito, que é o Emerson Royal, é a bola de vez. O Fabrício Romano, ele que quase nunca já falei aqui para vocês, o jornalista mais informado, mais bem informado do planeta é ele, Fabrício Romano, e ele já cravou que
o Emerson Royal está indo pro Flamengo. O Flamengo dando um chapéu no Beşiktaş da Turquia. Foi assim lá com o Saul Niguez, né, que ia lá pro Trabzonspor da Turquia. E agora o Emerson Royal vai sair do Milan e estava querendo ir para a Turquia, para o Beşiktaş, e o Flamengo querendo dar mais um chapéu em time turco. O Flamengo que pagaria aí, segundo o Fabrício Romano, cerca de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais ao Milan, né, pelos direitos econômicos de Emerson Royal. E o Emerson Royal vê essa vinda para o Flamengo com bons olhos, porque ele é um jogador que tem passagens por Barcelona, Aston Villa, Tottenham, Real Betis e agora por último estava no Milan, né? E ele vê essa oportunidade de vir jogar no Flamengo porque ele vai ficar próximo da seleção brasileira, né? Ele viu que o Wesley jogando no Flamengo foi convocado já 2 vezes para a seleção e ele vê com bons olhos essa vinda porque ele é um jogador ainda jovem, cara. Eu achei que ele era mais velho. Tem apenas 26 anos o Emerson Royal, só que é um cara bem rodado, né? E ele vê com uma boa possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira. Ele que já representou a seleção do Brasil em outra ocasião. Já foi convocado e ele quer voltar. Afinal, o sonho de todo jogador brasileiro é defender a amarelinha, né? As cores da seleção brasileira. E como o Ancelotti tá aqui no país, o novo treinador da seleção brasileira, ele vê com bons olhos e quer voltar à seleção brasileira e vê essa vinda para o Flamengo, um retorno para o futebol brasileiro, com uma boa chance dele retornar à seleção brasileira. Segundo o Fabrício Romano, já está quase tudo certo. O Flamengo deve fechar hoje ainda, nessa quinta-feira, a contratação de Emerson Royal. É isso aí, nação rubro-negra, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero pedir a você mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o like, ative o sino de notificação. E é isso aí, falou e saudações rubro-negras.